Fala programa, aqui é o Adriano Alves do IlustraCode. Está começando agora mais uma aula do quadro iCode Full, onde nós aprendemos programação web de forma ilustrada. Para você que não me conhece, aqui eu ensino programação web de um jeito diferente, assim te ajuda muito no aprendizado da programação. E hoje nós vamos aprender sobre os layout fluido, que é chamado de Flexbox. Essa é uma das aulas bastante pedida e acredito que na grande maioria dos programadores que ainda estão começando, principalmente do lado front-end, tem uma certa dificuldade em questão de layout fluido. Por que nós precisamos ter layout fluido? Por causa dos diversos dispositivos que nós temos no mercado. Nem todos vão acessar um site através do computador. Alguns vão acessar através do tablet, outros em alguns celulares, e lembrando que há diversas dimensões de celulares e isso pode afetar na responsabilidade do seu site. Então nós temos que trabalhar com a responsividade através de um layout fluido, assim independente do dispositivo que o usuário esteja usando, então o site irá se adaptar e assim garantindo a experiência do usuário. Então só vamos dar aqui uma olhadinha no nosso código do que nós vamos construir. Basicamente é bem simples, nós temos aqui os nossos elementos HTML e logo em seguida aqui nós temos os nossos estilos, onde nós aplicamos simplesmente displayFlex. A partir deste momento todo o nosso layout ele será totalmente fluido, ou seja, ele vai se adaptar ao dispositivo, mas aplicando as propriedades corretas aqui através do Flexbox, tá ok? E aqui só temos apenas duas propriedades, nós vamos aprender mais propriedades nesta aula, e aqui temos as estilizações dos elementos filhos que estão aqui dentro deste elemento pai. Flexbox ele é relativamente bem simples, mas nós temos que saber como usá-lo. E eu vou te mostrar aqui. E aqui no navegador simplesmente está aparecendo os nossos itens que eu criei aqui, só para vocês darem uma visualizada. Eu vou inspecionar aqui o nosso código e você pode já perceber que assim que eu já fiz a inspeção aqui, abri o nosso DevTools, ele já começou a se adaptar. Olha só que interessante. Então por isso que é importante nós aplicarmos as estilizações Flexbox, porque todos os nossos itens irão se adaptar de acordo com o tamanho do dispositivo. Olha só que bacana. Por exemplo, aqui nós estamos em um mobile e quando volto para um computador, então ele já vai começar a se adaptar também. Por isso que é importante nós aplicarmos o Flexbox. E se nós não estivéssemos usando o Flexbox seria um pouquinho mais difícil de fazer o que nós estamos fazendo aqui. O que eu vou fazer aqui? Nós temos aqui o nosso código. Eu vou deixar aqui apenas alguns códigos, mas sem o Flexbox. Então eu vou tirar essas propriedades Flexbox e agora eu vou demonstrar para você se nós não estivéssemos trabalhando com o Flexbox. Vou tirar essas propriedades de espaçamento. Eu vou tirar aqui também a margem. Eu vou deixar uma largura, vou deixar apenas de 100 pixels para nós visualizarmos aqui na tela. Simplesmente eu vou duplicar aqui para você visualizar tanto o meu código e também tudo que está aparecendo aqui na tela. Então você pode ver que nossos itens ele ficou simplesmente alinhado na coluna, na vertical. E agora para deixar na linha do jeito que estava anteriormente, vamos aplicar float. Eu vou colocar left, o padrão aí que a gente sempre vê quando vai colocar todos os nossos elementos na horizontal. E agora eu vou deixar um pouquinho fluido esse layout, mas sem usar as propriedades Flexbox. Aqui em vez de colocar 100 pixels, colocar um valor fixo, eu vou colocar 33,33%, porque nós estamos dividindo 100%. Eu vou dividir em 3 itens, porque nós temos aqui 3 itens no nosso layout. Então eu vou deixar desse tamanho mesmo. E se nós formos lá no navegador, se nós atualizarmos aqui, simplesmente ele irá se adaptar, porque tem 33 pixels, ponto 33 cada elemento, então está funcionando corretamente. Mas se eu quero aplicar apenas alguma margem aqui nos nossos itens, então o que nós vamos fazer aqui? Vamos adicionar uma pequena margem, porque eu não quero que meus itens fiquem colados um no outro. Então eu vou colocar apenas uma margem. Deixa eu só pular ali para ficar mais organizado. Colocar de 3 pixels apenas. Então podemos ver que por mais que os nossos itens tenham a medida iguais, porque eu já peguei 100%, dividi em 3 itens, então era para se igualar entre eles. Mas como nós aplicamos uma margem, então podemos ver que nossos itens não se ficar na mesma linha, porque nós aplicamos uma margem aqui, então passou de 100%. Então o que nós temos que fazer? Há uma forma de fazermos isso sem o Flexbox, mas só que nós teríamos que calcular a porcentagem também das margens e incluir aqui também, e a soma de todos os itens, a margem
tem que dar o 100% para não fazer essa quebra de linha. Então agora com o Flexbox isso fica muito mais simples, e quando nós trabalhamos com o Flexbox nós evitamos gambiarras. Tem muitos aí chamado de layout cheio de gambiarra. Através do Flexbox nós evitamos fazer muitas gambiarras, porque o layout fica fluido de forma bem simples. E esse é um conteúdo que eu estava preparando para o meu curso iCode Pro, que é um treinamento mais avançado. Provavelmente agora, se você estiver assistindo no mesmo dia que eu liberei esta aula, o curso estará fechado. Então, quando eu estava preparando a aula, então eu decidi liberar esta aula para as pessoas que também assistem ali no meu canal do YouTube. Mas qual é a diferença? Se você ver aqui na página de venda, iCode Pro, se você entrar aqui na página de venda, logo abaixo aqui nós vamos ter as especificações de cada temporada, porque lembrando que no meu curso eu não faço a divisão por módulo, mas sim eu chamo de temporada. Então aqui nós vamos ter a segunda temporada, vamos ter a parte somente de responsividade. E aqui eu vou entrar em bastante detalhes sobre o Flexbox, CSS Grid, Media, entre outras tecnologias relacionadas com a responsividade. Então qual é a diferença entre o conteúdo que eu estou apresentando no YouTube agora, ensinando o Flexbox, e com o do curso? No curso, simplesmente nós vamos aplicar através de um projeto real, onde eu vou ensinar a criar uma plataforma de curso que também tem uma estrutura de e-commerce que é um pouquinho mais avançada. Então nós vamos criar do zero, aplicar realmente na prática, mas com o conhecimento que eu vou te ensinar nesta aula, você vai poder aplicar em qualquer site, em qualquer projeto que você esteja desenvolvendo, tá ok? Então, o que é o Flexbox? Nós vamos ouvir falar bastante agora sobre o Flexbox, e você tem que entender que Flexbox ele não tem nada a ver com CSS Grid. Ele é um pouquinho diferente, cada um tem a sua finalidade, por mais que os dois também vai trabalhar com a responsividade, mas eles têm a sua particularidade. Quando nós trabalhamos com o Flexbox, ele tem um comportamento um pouquinho mais diferente. Quando você cria um site, ele vai ter várias seções, onde é muito comum falar sobre section, e cada seção nós vamos aplicar aí as estilizações através do Flexbox. Então por isso que ele é trabalhado de forma linha por linha. E quando nós trabalhamos com CSS Grid, basicamente nós podemos estruturar totalmente o nosso site e já fazendo todas as divisões necessárias. Como eu já falei, elas vão trabalhar de forma responsiva. A finalidade dessas tecnologias é a trabalhar com a responsividade, mas cada um vai ter as suas particularidades. E eu acredito que muitos até mesmo podem perguntar, mas qual é melhor? Eu tenho que estudar Flexbox ou CSS Grid? Você tem que estudar os dois se complementam. Se você sabe somente o Flexbox, já é o suficiente para você criar um site totalmente responsivo. Se você quiser dar um up aí na responsividade, então você pode estudar também o CSS Grid. Então o que nós vamos aprender nesta aula? Basicamente, nós vamos aprender as propriedades principais, as principais propriedades do Flexbox. Nós vamos aprender também sobre o direcionamento, as disposições dos itens. Nós vamos fazer também a disposição entre os itens, também trabalhar com Flex Wrap, que é a quebra de linha, e como que nós trabalhamos com Flex Flow para aplicar duas propriedades de uma única só vez, alinhamento individual de cada item e também o dimensionamento de cada item, porque é muito importante no Flexbox a questão do dimensionamento, porque nós temos que trabalhar com layout fluido. Então vamos entrar agora nas propriedades Flexbox. Então vamos ver aqui o que nós temos. Temos aqui alguns itens que nós vamos aplicar aqui no nosso navegador, no nosso código, e nós vamos ter o nosso container Py, e é no container Py que vai ter todas as propriedades Flexbox. Então nós vamos dizer aqui que ele vai receber display flex. Então a partir desse momento todo o nosso layout, todos os itens filhos vão receber as propriedades Flexbox, vão sofrer as propriedades do Flexbox. E nós temos aqui o Flex Direction, que é a direção, se é na linha ou na coluna, que é na vertical. Temos Justify Content, Align Items, Flex Flow e entre outras propriedades que nós vamos ver aqui também. Então quando nós colocamos Display Flex, então agora todos os elementos filhos vão sofrer as propriedades do Flexbox. E cada um dos nossos itens vão receber uma propriedade Flex, ou seja, nós vamos definir aí o seu dimensionamento e posições individuais de cada um e como ela vai se comportar aí em determinado tipo de dispositivo. Então agora nesse momento nós já vamos colocar a mão na massa e vamos começar a digitar o nosso código. Aqui eu já criei um novo arquivo, eu já deixei totalmente simples, somente com a estrutura básica do
HTML. Então agora nós vamos começar a digitar o nosso código. Você pode copiar a estrutura aqui base do HTML e agora nós já vamos começar a digitar as propriedades necessárias para nós já aplicarmos o Flexbox. Então simplesmente que eu vou colocar, eu vou já fazer um código direto aqui para ir um pouquinho mais rápido. Eu vou definir que o meu elemento vai ser div com a classe Py e eu vou definir os elementos filho div e agora eu vou colocar a classe item. E eu vou multiplicar por 3 porque eu quero 3 itens filhos. Essa aqui é uma forma de acelerar aí o processo de desenvolvimento do seu site. Eu poderia simplesmente fazer desta forma, div, class, colocar py e depois colocar os elementos filho aqui dentro. Vai funcionar da mesma forma. Aqui no meu editor eu estou usando Dreamweaver, ele já tem o Element instalado, que é uma extensão que você pode instalar aí no seu editor de código, a qual quando você digita desta forma, então ele vai adicionar todos os elementos de forma mais rápida. Ó, simplesmente apertar o Tab, então já apareceu todos os nossos elementos. Talvez se eu fizer desta forma e apertar o Tab, não vai funcionar, porque precisa instalar a extensão Element. Agora no caso do Dreamweaver, ele já vem instalado. Mas esse não é o foco desta aula, simplesmente uma forma aqui de acelerar a digitação. E eu simplesmente vou digitar aqui alguns números somente para nós identificarmos para ver o seu comportamento ali na tela, tá ok? Então você já pode ver que aí na tela simplesmente apareceu os elementos 1, 2, 3, mas sem nenhum tipo de estilização. E agora nós vamos aplicar os estilos no nosso elemento. Aqui na tag de estilo, eu vou colocar as propriedades de CSS Reset para limpar algumas propriedades que já possui aqui no navegador. Então eu vou colocar simplesmente asterisco, eu vou colocar o padding, eu vou colocar como 0, e o margin também eu vou colocar como 0, e o border eu vou colocar também como 0, porque eu não quero essas propriedades padrão do navegador. E eu vou colocar HTML e também o body. Vou colocar de 100%. Eu já quero que o meu HTML e o body fique de 100% de altura. Isso é importante, que é a altura. Simplesmente isso são as propriedades que eu sempre gosto de adicionar quando eu estou começando já a digitar os meus códigos. Agora vamos de fato aplicar as propriedades para o nosso elemento Py. Eu vou definir que a sua largura será de 100%, porque eu quero que ele cobre toda a nossa tela. E a altura também eu vou definir de 100%. Vamos colocar 100%. Eu vou definir um background com esta cor, que é um azul um pouquinho escuro, A3F. Podemos ver que já ficou azulzinho aqui a nossa tela. E agora eu vou definir um padding, porque eu quero que nossos elementos filho não fiquem grudados aqui no canto do nosso navegador. Eu vou colocar de 5 pixels. E sempre quando nós colocamos o padding, eu vou colocar um box sizing. Eu vou colocar border box, porque eu quero que o nosso elemento seja expandido para dentro. Eu quero que empurre os nossos elementos para dentro, tá ok? Por isso que eu coloquei box sizing. E agora nós vamos colocar as propriedades para os elementos filhos. Eu vou colocar em todos eles de uma vez, porque lembrando, todos eles recebem a classe item, então eu posso aplicar as propriedades CSS neles todos de uma única só vez. Eu vou colocar definir aqui já uma largura fixa, mas depois nós vamos mudar isso. Vou colocar de 100 pixels, eu vou colocar uma altura também de 100 pixels, vai ficar quadradinho. E agora nós vamos colocar o background. Eu vou colocar o background color de essa cor, que é o verdinho padrão do Illustra Code. E eu vou colocar também um border radius, para deixar um pouquinho melhor aqui o nosso layout. E eu vou colocar de 3 pixels. E agora eu vou colocar uma margem entre eles, porque eu não quero que fique colado no outro, de 3 pixels. E o color, que é as letras, eu simplesmente vou deixar essa cor, 200 A3F. O padding, eu vou adicionar de 5 pixels, porque eu quero que os meus números que estão dentro da tela aqui não fiquem grudados um no outro. E agora eu vou colocar o box sizing, para que não ultrapasse aqui o limite de 100 pixels. Então, box sizing, border box. Então é simplesmente isso, a questão das propriedades aqui do CSS. Então podemos ver que já apareceu aqui o nosso layout, aplicado 5 pixels aqui no elemento Py e 5 pixels do padding dos nossos elementos. E aqui nós temos as nossas margens de cada item. Então é basicamente isso só na parte do nosso código, a parte de estilização. E agora de fato nós vamos trabalhar com as propriedades Flexbox. Então nós vamos aplicar aqui no display Py, nós vamos colocar aqui no elemento Py. Então será afetado todos os nossos itens filho. E nós vamos começar com o Flex Direction, como nós vimos aqui no nosso navegador. Quando nós já aplicamos as propriedades normais sem o Flexbox, então os nossos elementos eles vão aparecer na vertical. Esse é o padrão
aí dos códigos. E a partir do momento em que nós colocamos display flex, agora os nossos elementos, ele vai mudar a sua posição, que agora estava na vertical, agora ele vai ficar na horizontal. E aqui eu coloquei também flex direction row, que simplesmente significa linha, mas se nós não colocarmos o flex direction row, ele vai ficar desta forma também, porque é o padrão aí do display flex, tá ok? E nós também podemos aplicar row reverse, então a partir deste momento, os nossos elementos eles vai mudar a sua posição, vai continuar na horizontal, mas a partir deste momento ele vai começar de trás para frente, então podemos ver a forma que ficou. E nós também podemos aplicar flex direction column. Agora a partir deste momento os nossos elementos ele vai ficar na vertical. E assim como nós aplicamos no row, que é o row reverse, nós também podemos aplicar no column. Agora a partir deste momento, o que vai acontecer? Ele vai ficar na posição contrária, mas só que também na vertical. Olha só que interessante como é que já está ficando fluido o nosso layout. Com apenas uma propriedade e um valor já faz toda a diferença aí no seu layout. Se fôssemos fazer isso sem o Flexbox, seria um pouquinho mais difícil. Você vai ver o que é interessante como que nós podemos trabalhar com o Flexbox. Então agora vamos colocar na prática o que nós já aprendemos até agora. Então aqui no nosso código, na parte da estilização do elemento pi, eu vou colocar display e eu vou colocar flex. A partir desse momento, podemos ver que os nossos elementos eles ficou na horizontal. Agora eu vou trabalhar com o seu alinhamento. Então vamos colocar flex direction. Agora nós vamos ter alguns seguintes valores. Podemos ver que o nosso editor ele já dá algumas opções. Podemos colocar o column, que ele vai voltar para a sua posição vertical. Podemos colocar o reverse, que ele vai ficar invertido. Podemos ver que os nossos elementos estão começando de baixo para cima na vertical. Ou por padrão, que é o valor row. Então a partir desse momento ele vai voltar para a sua posição na horizontal. E temos também o row reverse, que vai para o lado direito do nosso navegador. Deixa eu fechar aqui o nosso DevTools. Então você pode ver que é bem simples cuidar aqui do direcionamento dos nossos itens. E agora nós vamos ver a disposição dos itens, como nós vimos aqui. Por padrão, os nossos itens ele vai ficar na posição horizontal e ele vai receber praticamente a propriedade Justify Content Flex Start, ou seja, ele vai estar nesta posição. Se eu não colocar o Justify Content Flex Start, ele vai continuar nesta mesma posição. E se nós aplicarmos Justify Content Center, então os nossos itens ele vai para o centro na horizontal. Aqui não é no centro da tela, mas sim no centro na vertical. E também temos o Flex End. Agora nesse momento os nossos itens ele vai totalmente para o lado direito, porque ele está pegando da parte início, que é do lado esquerdo, e agora ele vai totalmente para o lado direito, que é o fim aí da nossa linha horizontal. E o que nós podemos fazer também? Alinhar verticalmente. Para alinhar verticalmente, nós colocamos Align Item e vamos colocar o Center. Agora, a partir deste momento, todos os nossos itens ele vai ficar alinhado aí no centro, na vertical. E também podemos colocar no fim, que nós colocamos Align Items e colocamos Flex End. Então os nossos itens, os nossos elementos filho, vão ficar aí no Flex End, que é na parte de baixo. Olha só que interessante que já está começando a ver a parte de alinhamento, o direcionamento de todos os itens de uma única só vez. E o que nós podemos fazer? É juntar as duas propriedades. Podemos aplicar os Justify Content Center, Align Items Center. E lembrando que aqui eu não estou colocando itens com N, é itens. Então nós colocamos com M e o S no final. Então a partir deste momento, então todos os nossos itens ele vai ficar centralizado na nossa tela. Então agora você já pode ver que é bem simples. É uma das grandes perguntas: como centralizar um elemento na tela? Simplesmente com as propriedades Flexbox, você pode já perceber que é bem simples fazer a centralização dos nossos elementos. Simplesmente Display Flex e coloca Justify Content Center, Align Item Center, então todos os nossos elementos ficarão centralizados, tá ok? Agora vamos ver outro exemplo, aplicando dois valores de uma única só vez. Vamos colocar Justify Content Flex End, Align Items Flex End também. Então a partir deste momento, todos os nossos itens ficarão para o lado direito e na parte de baixo, porque nós aplicamos dois valores de uma única só vez. Então agora nós vamos aprender como aplicarmos isso na prática. Então sempre vai ser assim. Eu vou apresentar para você a parte teórica, porque é muito importante para você entender. A parte ilustrada, isso te ajuda a fixar mais tudo que você está aprendendo. E depois nós colocamos a mão no código, aí é onde vamos realmente aprimorar ainda mais o que nós estamos aprendendo. Eu vou deixar sempre a minha tela aqui
duplicada, assim fica melhor para você visualizar. Então eu vou aumentar o zoom aqui do meu editor para que você possa enxergar melhor. E nós vamos aplicar agora as propriedades para o alinhamento de todos os nossos itens. E aqui que eu vou fazer aqui? Eu vou deixar por padrão row. E nós vamos agora aplicar as propriedades de direcionamento, de alinhamento dos nossos itens. Então eu vou começar colocando Justify Content e eu vou colocar o Center. Então ele vai centralizar na vertical. Então preste atenção, quando nós colocamos Justify Content e quando estiver Row, ele vai centralizar na vertical. E agora nós vamos colocar Flex End. Também ele vai aplicar esse efeito aqui na horizontal e ele vai para o lado direito da nossa tela. E agora o que eu vou aplicar? O Flex Start. Então o que vai acontecer aqui? Ele vai voltar para a sua primeira posição. E agora o que nós vamos fazer? Eu vou deixar com essa posição mesmo. Eu vou colocar na vertical. Items. E eu vou colocar Center. Então podemos ver que centralizou os nossos itens na vertical. E nós podemos também colocar o Flex End. Então os nossos itens vai totalmente para a parte de baixo aqui do nosso navegador. E agora nós vamos centralizar os dois de uma única só vez. Vou colocar Center e agora eu vou colocar Center aqui também. Agora os nossos elementos ficou totalmente centralizado na tela. E se nós colocarmos em Items, colocar Flex End, agora ele vai ficar na parte de baixo. Então pode ver que é bem simples aplicar aqui o direcionamento de todos os nossos itens de uma única só vez, tá ok? Agora vamos fazer o seguinte, aqui vamos voltar aqui, ó, Row Reverse. Então você pode ver que já mudou a posição dos nossos itens e aqui eu vou deixar aqui no Justify Content Flex End. Então o que ele foi? Ele alinhou aqui na horizontal e ele foi para o final da tela, mas só que desta vez com os nossos itens totalmente invertido. Mas o que está acontecendo no nosso HTML? Simplesmente eu vou colocar Ctrl Shift I para abrirmos o nosso DevTools e você vai ver o que está acontecendo aqui no nosso HTML. Podemos ver que está mudando aqui o direcionamento dos nossos itens, ele está ficando para o lado direito, mas o que está acontecendo realmente aqui no nosso código HTML? Aqui está aparecendo erro, porque eu não coloquei um favicon aqui no meu código, mas isso não tem problema, mas vamos abrir a parte de elementos. Aqui o nosso código ele vai aparecer um pouquinho diferente, porque eu estou usando o preview do Dreamweaver, então vai aparecer desta forma. Mas aqui dentro nós vamos ter os nossos elementos, vou abrir aqui o elemento pai, que é esse aqui que eu criei, e nós podemos ver que os nossos elementos filhos está dentro aqui do nosso elemento pai, e podemos ver que a sua posição, assim como que eu criei aqui no meu código, ele vai continuar na mesma posição. Podemos ver que aqui está o item 1, o item 2, deixa eu abrir aqui um pouquinho maior para você visualizar. Aqui está o item 1, item 2, item 3, ele continua na mesma posição. E quando nós mudamos essa posição aqui, então ele simplesmente está aplicando as propriedades do Flexbox e não está interferindo na estrutura do HTML. Agora nós vamos fazer o seguinte, nós aplicamos aqui o Flex Direction trabalhando na horizontal, e você pode ver que quando nós aplicamos Justify Content, ele vai também trabalhar na horizontal, mas agora quando nós aplicamos Column, a partir dos nossos elementos vai ficar alinhado verticalmente. Deixa eu tirar aqui o meu DevTools. Então nossos itens ficam desta forma. Agora vamos aplicar as propriedades no Justify Content. O que eu vou aplicar aqui é primeiramente colocar o Flex End. Então podemos ver que agora ele mudou a sua posição. Antes ele estava alinhado aqui na horizontal e ele foi para o final aqui. Agora podemos ver que ele foi aplicado na vertical. Então essa propriedade ele vai trabalhar de acordo com nós definimos aqui no Flex Direction. Quando nós vamos colocar Flex Justify Content Center, então ele vai centralizar na vertical. E o que nós vamos colocar aqui para testarmos a outra propriedade? Vamos colocar Flex Start. Então podemos ver que ele voltou para a sua posição original. E agora nós vamos trabalhar com Align Items, que antes nós estávamos aplicando ele estava trabalhando na vertical. Agora ele vai aplicar todos os seus valores na horizontal. Então vamos colocar aqui o Center. Então podemos ver que ele centralizou os nossos elementos na tela. Quando estava Row, nós usávamos o Justify Content. Agora, a partir deste momento, nós usamos o Align Items. Se colocarmos o Flex End, então agora vai para o final da tela, aplicando aí na horizontal. Porque agora nós estamos trabalhando com o valor column em Flex Direction, tá ok? Agora vamos centralizar os nossos elementos. Vamos colocar Center. Então podemos ver que foi centralizado, mas ainda ele está no final. E vamos colocar o Center aqui também.
Então podemos ver que os nossos elementos ficou centralizado. E agora o que eu vou fazer? Em vez de ser column, eu vou colocar reverse. Então a partir desse momento ele inverteu os nossos elementos e está centralizado na tela. Olha só que bacana que está ficando aqui os nossos elementos. Então você pode ver que é bem simples trabalhar com a disposição. Se não tivesse o Flexbox, seria muito mais trabalhoso fazermos desta forma. Por exemplo, aqui nós estamos trabalhando com os nossos elementos totalmente centralizados e os nossos itens, que são os elementos filhos, totalmente invertidos. Nós teríamos que inverter também no código HTML. Agora, através do Flexbox, simplesmente com apenas algumas propriedades, já podemos fazer de forma bem simples. Como nós vimos aqui, nós aplicamos as propriedades para centralizar os nossos elementos, para fazer um alinhamento, para definir a sua direção. Agora, como que nós trabalhamos com a disposição entre os itens? Por exemplo, eu quero que o meu item 3 fique na parte de cima, o item 2 fique no meio e o meu item 1 fica na parte de baixo, e se aplicar também na horizontal. Então agora nós vamos ver a disposição entre os itens. E para fazer a disposição entre os itens, nós vamos usar também as propriedades Justify Content e Align Items, mas só que desta vez nós vamos usar os valores Space Around e também Space Between. Então os nossos itens por padrão vai ficar na tela desta forma, e agora nós podemos usar propriedades Justify Content e aplicar um outro valor que é Space Around. Então a partir deste momento os nossos itens ele vai sofrer um espaçamento e ele vai aplicar aí um espaço entre eles, por isso que chama Space Around, ou seja, um espaço ao redor dos nossos itens. Então podemos ver que ele vai se dividir de forma automática, sem precisarmos definir a porcentagem desse espaçamento. Então ele mesmo vai fazer o cálculo e vai aplicar esses espaçamentos, tá ok? E temos também outro valor que nós podemos aplicar no Justify Content, que é o Space Between. Então a partir deste momento ele vai aplicar um espaçamento entre eles. Todos os nossos elementos vão ficar no canto e vai colocar um espaçamento entre esses itens. Isso independente da quantidade de itens, de elementos que nós temos na tela. Ele vai fazer um cálculo e vai aplicar esse espaçamento entre eles. E se nós aplicarmos agora um Flex Direction Column, ele vai aplicar da mesma forma, mas só que desta vez será na vertical. Então o Space Between ele vai colocar um espaço entre eles. Então agora vamos aplicar na prática isso para nós fixarmos ainda mais o que nós estamos aprendendo. Então aqui no nosso código eu vou voltar para o row, vamos sempre começar do básico e depois nós adicionamos os outros valores. E agora nas propriedades Justify Content, eu simplesmente vou apagar essa outra propriedade aqui, depois nós vamos aplicar ele. E agora eu vou colocar o Space Around, que é o valor que nós aprendemos agora. Então podemos ver a partir desse momento que o nosso layout, que os nossos itens, ele ficou totalmente distribuído. Ele aplicou aqui um certo espaçamento do lado esquerdo aqui do nosso item e também do lado direito. Ele somou também com o espaçamento do item 2. Então por isso que esse espaçamento entre o item 2 e o 1 ficou maior do que o item 1, porque aqui não temos outro item do lado esquerdo para aplicar também o espaçamento. Então por isso que ficou esse espaçamento em volta deles. E agora nós podemos também aplicar o Space Between. Between significa entre, então é o espaço entre eles. Então podemos ver que agora os nossos itens ficou totalmente no canto do navegador e aplicou um espaçamento entre eles. Você, quando for desenvolver algum site, você vai usar muito esta propriedade também. E agora vamos inverter aqui a posição. Vamos colocar o column. Então podemos ver que agora aplicou as propriedades na vertical e colocou espaçamento entre eles. E vamos mudar também este valor para vermos o exemplo. Vamos colocar Space Around. Então espaçamento em volta deles. Então podemos ver que já foi aplicado o espaçamento entre eles. E agora o que nós vamos fazer? Vamos voltar aqui para o Flex Direct Row e nós vamos deixar aqui simplesmente sem essa propriedade por enquanto. Vamos apagar aqui. Então podemos ver que ficou os nossos itens na horizontal, um ao lado do outro, com a largura de 100 pixels cada um deles. E o que eu vou fazer aqui? Simplesmente eu vou duplicar todos os nossos itens para colocar mais itens na tela. Vou aumentar mais um aqui. Vamos colocar 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e vamos aumentar aqui mais um para ficar 10 itens. E como você pode ver aqui no navegador, podemos ver que os nossos itens ficou tudo ao lado do outro. Então o que eu vou fazer neste momento? Eu vou inspecionar aqui nosso código e você pode perceber que quando nós inspecionamos nosso código, por mais que definimos aqui no nosso código a largura total deles de 100 pixels, podemos ver, vamos aqui visualizar aqui de cada elemento,
podemos ver que cada um deles estão recebendo 100 pixels. Deixa eu aumentar aqui o espaçamento para nós visualizarmos melhor. Podemos ver que cada um tem 100 pixels que nós definimos. Mas podemos ver que a largura total aqui está de 40 pixels. Ou seja, o que ele está fazendo aqui? Ele está simplesmente tentando se adaptar. Ele está fazendo o possível. Então, por isso que ele está ignorando a largura de 100 pixels. Então, o que nós temos que fazer aqui? Se acaso eu queira, é que os nossos elementos ele continue aqui com 100 pixels de largura. Então, nós temos que fazer a quebra de linha. E nós temos que fazer isso com o layout fluido. Ele mesmo tem que fazer os cálculos. Assim que ele chegar na posição de 100 pixels, então ele vai fazer a quebra de linha e colocar os nossos elementos aqui abaixo. Mas só que isso é assunto para a nossa próxima aula. Essa aula ficou um pouco longa e eu decidi fazer essa aula em duas partes para que fique bem completinho para você, para que você já possa aplicar aí nos seus projetos. Então na próxima aula nós vamos aprender como aplicamos o Flex Wrap, que é uma forma de fazermos a quebra de linha, e nós vamos aprender a fazer a disposição também entre eles quando tiver quebra de linha, porque é um pouquinho diferente, e nós vamos aprender como fazer alinhamento individual de cada item. Por mais que aplicamos, por exemplo, centralizado o nosso elemento, mas eu posso aplicar individualmente propriedades em cada um deles. E também nós vamos trabalhar com o dimensionamento de cada item para que fique totalmente fluido, porque quando nós trabalhamos com Flexbox, nós fazemos o máximo para ele estar fluido. Nós podemos também trabalhar com porcentagem, mas no Flexbox tem um jeito bem simples para nós trabalharmos aí com um layout totalmente fluido, tá ok? Então por hoje é só. Se ficou alguma dúvida, pode deixar nos comentários, que é aí que eu posso criar uma aula específica para sanar a sua dúvida. Então agora eu te espero na próxima aula.